Parabenizo o professor Helder aí e o professor Zé Tavares pela apresentação. O Gás por convidar a agência novamente a estar participando desse encontro. O GLP é um tema que está na pauta aí já há bastante tempo e com um nível de intensidade, particularmente nos 2 anos, bastante grande, né? E acho que é interessante aproveitar a oportunidade para poder debater essas questões que são relevantes e, particularmente, um pouquinho em função da minha experiência, da formação e da área dentro da agência, discutir um pouquinho essa questão da concorrência, da competitividade. A gente lá tem sempre muita possibilidade de refletir internamente sobre os aspectos econômicos e concorrenciais da indústria, e do GLP não é diferente, é um tema que está sempre em bastante ebulição aí, em função do efeito dele sobre o consumidor final, né? O botijão GLP tem uma característica muito relevante no âmbito do consumo familiar, então é um combustível de atenção permanente do regulador. Foram questões bastante amplas que foram discutidas aqui, né? O professor Zé Tavares comentou especificidade referente ao GLP. Isso foi algo que a gente também discutiu dentro da agência, até no âmbito do ato de concentração da Liquigás e Ultragás, onde esses pontos foram levantados. Então, do ponto de vista microeconômico, aí, isso é uma temática que a ANP teve a oportunidade de discutir. E também um pouco do que o professor Helder trouxe, relacionado à questão da regulação em si, práticas regulatórias, e a questão do AIR como um mecanismo de fundamentação da norma, né? Então, eu vou começar um pouquinho pelo AIR. A gente lá dentro da agência, dentro da superintendência especificamente, tem uma equipe que teve treinamento para isso e costuma discutir um pouquinho com as outras áreas para subsidiar o que é um AIR, como ele deve ser elaborado. Hoje, o governo já tem um manual de AIR publicado pela Casa Civil, que não é vinculante, mas que auxilia bastante o trabalho, embora tenha tido uma MP mais recente do governo atual. O AIR já entrou como algo obrigatório, requer regulamentação, mas agora é um fato concreto, né? Então, costumo dizer dentro da agência que o AIR não é um fim em si mesmo, né? Ele não existe para o regulador fazê-lo e pronto, né? Ele é uma forma de organizar e de criar requisitos mínimos para a elaboração de uma norma, né, por parte da autoridade pública, a partir de um conceito de que a norma ela tem o condão de efetivamente intervir no mercado. Essa intervenção ela pode ter objetivos no sentido de criar requisitos de entrada, né, o que muitas vezes está pautado aí por elementos de segurança e de aspectos econômicos e operacionais que devem ser indicados para aquele setor específico, e também criar restrições à liberdade dos agentes ou incentivos a determinado comportamento em função das características ou fato do nível de concentração, né? Então, ela tem logicamente, qualquer ato normativo vai ter uma intervenção indissociável do mercado. E a IR ela vem para tentar, digamos, organizar ou criar elementos mínimos para que o regulador pondere e explicite, né? Acho que é mais uma questão até de explicitação da ponderação, dos aspectos positivos, dos riscos, dos custos associados àquilo ali. Como me lembrou também o professor Helder, um AIR que foi conduzido, inclusive, pela área, que é o de GLP, com a coordenação do diretor Helder, na época era diretor da agência, conseguiu fazer uma avaliação bastante ampla disso, e a dificuldade é o quanto que você aprofunda versus o tempo que você tem para elaborar aquele normativo, né? Então, esse não é um trade-off ainda bastante presente em todos os órgãos reguladores, não é diferente da ANP, e a gente acaba enfrentando isso. Mas todo o ato normativo que a gente faz, independentemente de se chamar um AR ou não, tem uma fundamentação técnica que procura justificar e avaliar os efeitos daquilo ali no mercado, para a norma também não ser uma mera
um mero ato inócuo ou sem uma consequência avaliada, né? Então, eu entendo que a agência tem avançado nessa direção em relação à motivação dos atos normativos, avaliando sempre as consequências sobre o mercado. E aí, aproveitando um pouquinho da provocação do Zé Tavares sobre a questão da transparência, que particularmente é algo que está dentro da área de concorrência e economia lá da ANP, eu lembro que não seremos nós que vamos contrapor o consenso de Keynes de que, num oligopólio, a informação pública facilita um conluio, e a gente concorda com isso. Só que, se a gente for observar bem qual foi o problema diagnosticado lá no momento em que derivado da TPC, em maio do ano passado, a problemática estava bastante associada à questão da assimetria de informação no mercado, num contexto de um agente dominante na etapa inicial da cadeia, e o quanto que o regulador, no mercado, num cenário de livre formação de preços, poderia e deveria atuar para tentar reduzir essas assimetrias de informação na etapa inicial da cadeia de produção, tendo em vista a posição dominante do regulador, do agente atuante. Então, o foco foi bastante foi bastante indicado nessa direção, e decorrente de uma assimetria de informação que foi identificada como prejudicial com efeitos deletérios às relações comerciais e ao quanto que a informação era relevante naquele setor. Então, se a gente for ver, basicamente, aonde que a minuta que foi colocada em discussão, o que ela procura atacar, ela tem um aspecto sobre a dimensão contratual, né, que é até algo que a agência em si hoje vem se deparando com mais frequência, e até faço uma provocação, quanto que a questão contratual também do ponto de vista concorrencial, também não é relevante de ser observada pelo regulador num mercado livre, né? Quer dizer, como é que o regulador enfrenta a problemática dos contratos em mercados concentrados, com cláusulas definidas especificamente entre as partes, mas que podem ali dentro ter aspectos que afetam a concorrência de modo prático, né? E aí é importante até dissociar um pouquinho a função do CAD, numa avaliação posteriori de condutas, da função do regulador, que tem a oportunidade de atuar de forma diferente, ex ante, por meio de regulamentos, tentando restringir algum tipo de, digamos, cláusula abusiva, né? Então, é uma temática nova e ela é desafiadora, porque ela está o tempo todo se chocando com a livre iniciativa, né? E como é que a gente atua nisso para não prejudicar a liberdade dos agentes? Então, esse exercício foi um pouco feito também na época das discussões, da fundamentação da redução de transparência, e continua sendo o norte da fundamentação técnica em torno da questão da transparência de preço, tendo a agência sempre a noção clara de que transparência e concorrência, elas têm sentidos, por vezes, não caminham, por vezes, no mesmo sentido, né? O que o CAD trouxe, ele apontou isso, né? Inclusive para a revenda de combustíveis. Aí, particularmente, a gente entende que tem dois sentidos possíveis, e a gente pondera aqui no caso da revenda, sem dúvida nenhuma é bom que essa transparência esteja a máxima possível para poder prover o consumidor de informação suficiente para isso. Mas a gente sabe que quanto menos pulverizado vai ficando, menos poder o detentor da informação tem de usá-la para seu favor, mais cuidado você tem que ter com isso. Então, isso tudo foi ponderado e sem dúvida nenhuma, a gente sabe das consequências disso. Em qualquer decisão que venha a ser dada, ela vai ser num exercício dessa ponderação aí, em torno do quanto que a informação e a concorrência podem, na verdade, ter um efeito diferente do que você imaginava lá atrás. E tem o aspecto do contrato também lá, né, fruto da homologação, né? A homologação ele só existe pelo fato da necessidade do regulador observar
se as condições de oferta no mercado com a posição dominante estão sendo feitas de forma satisfatória e de modo que todos tenham acesso ao produto. Então, a questão do preço, que era algo que antes não havia sido incluída lá dentro, foi objeto de proposição no sentido de ser incluído na dimensão contratual, a ser homologado pela ANP. Então, essas foram as motivações, e a parte de distribuição em si não tem tanto a resolução, ela não tem um efeito sobre a questão da distribuição, a não ser no que tange as informações que a ANP recebe, né? Então, é mais o foco mesmo na oferta primária do produto, produção e importação. Então, acho que é isso, e como provocação, acho que eu colocaria essa questão dos contratos, o quanto que, assim, como que o regulador, quanto que essa questão do contrato, ela deve ser objeto de observação num regime de livre iniciativa, e se for, quais são os desafios que o regulador tem que ter para ir nessa direção. E estaria mais um ponto também, um pouco eu não sei se o professor Helder colocou isso na apresentação, mas acho que eu li num dos textos que foram produzidos, se existe com relação à marca, né? Porque a marca é uma discussão relevante no GLP, né? Ela tem uma dimensão aí econômica por trás, do quanto que a marca ela afeta a escolha do consumidor, né? E aí, ou seja, quanto o consumidor enxerga a segurança, enxerga a qualidade, enxerga o serviço na marca, e isso tudo vai criando uma relação uma corrente aí forte com, inclusive, o programa de requalificação, né? A segurança e a requalificação andam juntos ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que, do ponto de vista concorrencial, a vedação ao enchimento de outras marcas é uma restrição severa à entrada de novos agentes. E, então, será que existe alguma forma dessa restrição deixar de existir ou ser flexibilizada a partir de algum tipo de solução tecnológica, né? Porque seria que ter uma solução tecnológica que pudesse reverter o quadro que existe hoje de relação entre marca e requalificação. Então, uma pergunta também, um pouco exploratória, tá? Não tem nada muito conteúdo sobre isso, mas eu faço essa provocação porque para a gente é sempre importante. Muito obrigado, Bruno. Eu queria já passar a palavra rapidamente para o Marcelo e, na sequência, para o Gustavo, só para coletar as provocações deles, os debates sem o D, como o Marcelo prometeu para a gente. E aí, na sequência, passo a palavra para respostas rápidas dos palestrantes. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite na figura do Sérgio Sindigás. Toda essa experiência, até recente, né? Nós da EPE participamos dessa discussão nos últimos anos aí, a respeito, em especial, dessa questão toda do GLP. Nós temos participado ativamente junto com a ANP, Ministério, o próprio Ministério da Economia tem participado no âmbito, inicialmente, lá do Combustível Brasil, agora da Abastece Brasil. Então, agradecer aí a oportunidade de trazer aqui um pouco para as senhoras e senhores, um pouquinho dessa experiência. Agradecer aos palestrantes aí pelas ótimas palestras. Eu brinquei inicialmente com o Érico, falei que eu esqueci o D em casa, esse batedor, mas as apresentações foram muito positivas e, como o Helder comentou mais cedo, não tem como bater no orientador, né? Então, a gente pega leve um pouco por conta disso. Sobra um pouquinho mais para o Tavares, mas, enfim, vamos... Vida que segue. Começar aqui rapidamente comentando, o Sérgio colocou, eu acho que muito positivo, um fórum como esse, em especial para tratar da questão positiva para a sociedade, né? Discutir a sociedade é sempre ótimo, e obrigado por esse espaço, por nos permitir aqui. Vou trazer alguns números para vocês do trabalho que nós lá na EPE fizemos ao longo do ano passado, em apoio ao Planejamento Energético Nacional, ao Ministério,
através do PDE, né? Nós, de acordo com os números do cenário, nós sairíamos de uma produção de GLP em torno de 30 mil metros cúbicos por dia para, sendo isso, né, um pouco mais de 18 mil metros cúbicos por dia em refinarias, para em 2027 ir para uma produção de um pouco mais de 40 mil metros cúbicos por dia, sendo uma pequena mudança em refinarias, até por não termos grandes estruturas, grandes mudanças nesses 10 anos em estrutura de refino, mas um aumento significativo de oferta interna de GLP através de UPGN, tá? Saindo de 11 para algo em torno de 18 mil metros cúbicos por dia. Mas o que eu quero trazer com isso, e trazer aqui para o debate, né? Apesar deste crescimento muito focado na parte de gás natural, o país continua, no cenário decenal, como importador líquido de GLP. Tá? Então, reforçando um pouquinho todos esses argumentos, em especial que o Tavares trouxe, da necessidade de reformas e investimentos, enfim, tudo isso é importante e parte desse cenário também é relevante. Eu queria ressaltar aqui que, neste cenário também, Sérgio, em particular, a gente fica um pouco mais aliviado, ainda que as reformas não cheguem lá, porque o GLP vindo de gás natural vai aumentar, mas aquela, posso falar assim, aquela coisa distorcida, né, que havia em relação à questão da bitributação do GLP oriundo de gás natural, já está apaziguado, fruto até de um pouco dos esforços dentro do Combustível Brasil, participou ali, tem uma areiazinha ali contribuindo. Então, só para trazer esse assunto à pauta, não sei se os senhores têm algo a comentar a respeito do cenário, fiquem à vontade também. Trazer um ponto aqui, que vocês trouxeram com muita propriedade, a questão da marca, e aí é uma questão bastante polêmica. Em função da discussão, o Tavares trouxe a necessidade de um carinho maior para as marcas, né? E o Helder, por sua vez, né, colocou que, com base na experiência dele, né, a questão da marca ela é mais positiva do que negativa, apesar de talvez contar alguma coisa em termos de concorrência, né, mas principalmente a parte de proteção aos consumidores seria o aspecto mais positivo a ressaltar. Eu queria saber, e aí principalmente do Helder, né, fruto desse ponto que ele colocou, se há algum estudo feito por ele ou pela equipe dele, disponível a respeito desse tema, talvez fosse agregar bastante, né, a própria agência, eu imagino que esteja avaliando essa questão, né, bem com muita propriedade aí, internamente, mas é isso. E o Helder colocou, e aí eu vou misturar um pouquinho a fala do Helder com a própria fala do nosso moderador, / provocador inicial, né, que ele começou colocando aí, engenheiro de custo de transação, né? A figura que o Helder colocou também com muita propriedade, o custo da regulação, né? Você onerar a regulação com um conjunto de normas e tal, e é toda essa preocupação a respeito desse tema. Isso também a mesma lógica, ela é apautada para a questão que o Tavares trouxe, da complexidade existente hoje na parte tributária. Então, hoje há um custo tributário enorme, esse custo quase sempre, tá? Quase sempre, ele é subestimado. Tá? Eu já vi em vários fóruns, e o último do Abastece Brasil, o lançamento do Abastece Brasil, isso foi de novo à tona. As pessoas geralmente colocam o custo das empresas, o custo de homem-hora, né, de trabalho adicional desse suporte do engenheiro de custo, né, de transação, enfim, da parte tributária, e que também pode ser o paralelo aí da parte regulatória, né, mas, enfim, o pessoal calcula em função disso, mas há todo um custo por fora dos agentes públicos, inclusive, que tratam dessa temática, seja do ponto de vista de fiscalização, seja do ponto de vista de
proposições adicionais, seja do ponto de vista de novas mudanças legais, enfim. Tudo isso é um custo para a sociedade como um todo. Isso também tem que ser pautado, então eu faço coro com a apresentação dos senhores, dessa necessidade de a gente melhorar, né, enxugar um pouquinho, às vezes, algumas estruturas que aí estão postas, né, para regular melhor ou até principalmente para tributar melhor. E aí, faltado na parte da tributação, só trazer aqui, eu sei que não é o fórum, não vou entrar muito no detalhe, só falar, a experiência internacional ela é rica. Tá? Então, seja a pauta proposta anteriormente, a gente já teve várias pautas de mudança, de reforma tributária. Seja a anterior, seja a que vai para votação na CCJ hoje, né, na Câmara. Enfim, a experiência internacional nessa esfera ela é riquíssima. Tá? Em geral, os países têm um tributo, imposto de valor agregado, alguma coisa nesse gênero, e um imposto específico. Né? Então, tem um e um. E trata isso de uma forma muito clara, transparente, com uma regra única, cadenciada, minimizando custos para os agentes, minimizando custos para a estrutura do Estado brasileiro. E você poderia ver de um prisma assim, negativismo, que talvez muitos engenheiros aí nessa custo de transação fiquem desempregados, mas, na verdade, não ficarão, né, porque eles encontrarão outras alocações mais eficientes para o sistema, ampliando a competitividade. Tudo isso é muito positivo e eu só coloco essa provocação adicional para os senhores sobre o prisma tributário, que isso também ajuda muito na pauta da concorrência. Tá? Isso, para mim, é uma visão, acho que é muito claro. Tá? Eu acho que, com isso, eu mais ou menos fecho os meus comentários. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Ainda bem que eu não sou advogado tributarista, porque senão o Marcelo estava me desejando ficar sem emprego, mas fora isso, deixa eu passar rapidamente a palavra ao Gustavo. Gustavo, sua provocação. Obrigado a todos pelo convite, especialmente ao Sérgio, Sindigás, o pessoal com quem eu tenho tido nos últimos períodos um aprendizado muito grande, aos colegas de debate. Eu queria começar falando um pouco do nosso papel no Ministério da Economia, que se trata da promoção da concorrência no âmbito da política pública. Essa própria definição, vocês já observem que traz consigo um desafio, digamos, uma dicotomia que, especialmente no setor de combustíveis, óleo e gás, justamente porque o agente dominante, a Petrobras, ela é a grande empresa do país, com o controlador da própria União. Então, mas é importante esclarecer que, do nosso lado, a questão da concorrência e, finalisticamente, do consumidor, ela tem que ser essencial, né? E só trazer um pouco um breve histórico dos últimos anos, a gente vê que, desde 2016, motivado pelas ações da Petrobras, pela mudança de postura e também pelo próprio governo, a gente teve uma certa virada nas discussões sobre promoção da concorrência no setor de energia em geral, mas especialmente em combustíveis, óleo e gás. Eu destaco as iniciativas do Gás para Crescer, do MME, Combustíveis Brasil, Grupo de Refino e, propriamente, as medidas que aconteceram no EIP, que, como todos vejam, que deu um grande impulso nos leilões, foram bem-sucedidos. Então, na parte do AIP, a gente viu que as medidas foram positivas, e nos outros segmentos iniciou-se uma discussão naquela etapa, ainda que sem medidas tão concretas. As próprias TPCs da ANP, no meu entendimento, elas são muito positivas. As questões que a ANP colocou em pauta não foram questões que surgiram assim e caíram do céu, mas sim que já existiam no setor.
Então, na minha visão, quanto mais informação, é mais positivo. E aí, virando agora, a partir de 2019, este governo com um viés liberal, como todos sabem, também está muito motivado nessa agenda de reformas no setor de gás, combustíveis e refino em geral. Vou começar falando um pouco do upstream, que o diretor Aurélio já saiu, mas eu concordo bastante com as palavras dele, de que as coisas têm que ser discutidas, estudadas, mas de maneira sequenciada, né? Cada etapa, cada mudança regulatória ao seu tempo, a despeito do seu mérito. Então, a gente já vê uma perspectiva promissora no upstream. E aí, claro, a gente fala de maneira conjunta, mas incluindo bastante o GLP. No refino, há perspectiva de privatização de desinvestimento da Petrobras, em conjunto com a última resolução do CNPE, que já deu algumas diretrizes de qual é o modelo esperado, quais são as iniciativas desejadas que o agente dominante deva atingir no processo de desinvestimento. Aí eu destaco também, como o Marcelo disse, que a perspectiva de aumento do GLP pela produção das UPGNs. O governo tem trabalhado nessa agenda do novo mercado de gás, que é uma continuidade, uma sequência do gás para crescer, e que procura já agora, em 2019, já sinalizar e já tentar implementar algumas medidas para abrir o mercado, principalmente em questão de acesso a dutos, acesso das infraestruturas do gás produzido no pré-sal. Assim, desculpe. As UPGNs, então, 15% a 20% de GLP produzido de UPGNs, né, no dado geral do Brasil, com a produção de gás associado do pré-sal, em conjunto com um mercado mais aberto, com acesso a outros fornecedores, outros carregadores, também a gente vê uma expectativa boa para que, ao crescimento da oferta, com novos entrantes e as próprias distribuidoras poderem ter novos arranjos de negócios e aí sim promover a concorrência, também a gente tem uma perspectiva positiva. O governo tem trabalhado nisso, até conforme o ministro Paulo Guedes menciona algumas vezes sobre essa expectativa sobre o mercado de gás, e também a questão da importação de novos leilões, a nova perspectiva de acesso a novos entrantes com terminais portuários, instalações, para que seja importado GLP de outros fornecedores. E aí sim, um ponto importante que acho que para tudo isso acontecer, especialmente no setor de GLP, é muito importante e desejável a gente superar a questão, a barreira da diferenciação de preços que ainda existe. Também a gente pode chamar de herança, né? Aí as heranças que são positivas e filtrar as que não são tão. A gente, no âmbito do Ministério da Economia, já acompanha o CNPE, né? Essa resolução da diferenciação de preços uma política do CNPE que vem desde 2005 e temos apoiado bastante essa diferenciação. Infelizmente, ainda não conseguimos colocar em prática, ainda não foi aprovado. Do nosso ponto de vista, ela é um passo essencial, um passo inicial para que o mercado de GLP funcione adequadamente no upstream, porque ela acaba tendo, além da própria
prática que a Petrobras faz como agente dominante, ou seja, de já ter toda a produção, a importação e a infraestrutura, essa política ela causa dois efeitos adicionais, que é a possibilidade de diferenciar preços do P13 para os outros, que já é mais uma barreira à entrada, à competição por si só, né? E em decorrência disso, a própria regulação das cotas pela ANP. Então, vocês vejam que acabam sendo 3 restrições concorrenciais, além da primeira grande, que já é natural do monopolista, mas aí as questões da política energética acabam trazendo mais 2 restrições. Só que, por outro lado, a gente, logicamente, tem que entender e respeitar bastante a posição dos decisores, porque eles são quem recepcionam as pressões sociais, as pressões políticas, e eles têm a sensibilidade, devem ter a sensibilidade adequada para decidir isso e no momento certo. Da minha experiência, eu posso dizer que já foram 3 ou 4 tentativas de discussões muito intensas no âmbito técnico para inserir isso nas pautas do CNPE, isso não de agora, desde 2016, e aí nessa questão que eu acabei de citar da sensibilidade política, isso acaba no decisor, acabam recuando, mas do ponto de vista técnico, econômico, e até, logicamente, numa orientação liberal desse governo, inclusive que acaba de publicar uma MP de liberdade econômica, essa política ela acaba ainda ficando anacrônica, né? Todos vão de concordar com isso. Então, por fim, só para colocar essa questão do upstream, e aí sim, como eu disse, no sequenciamento das ações, também não pode se deixar de considerar a estrutura dos mercados, como ela está composta, e como a regulação pode fazer para avançar, para melhorar, para desconcentrar, trazer mais competição. E aí um desafio da agência e de todo mundo que discute é saber o limite entre a barreira econômica, a entrada criada por economias de escala, criada pelo fortalecimento das marcas, e as barreiras contidas e também de herança da regulação. Porque essas barreiras, além das econômicas, que são naturais e acabam por deixar o mercado relativamente concentrado, a regulação ela pode trazer algumas reservas de mercado, pode trazer algumas barreiras. Alô, voltou. Elas podem trazer algumas barreiras regulatórias. Então, justamente, considerar os pontos importantes, o que a operação dessas empresas que já duram mais de 50 anos de experiência, totalmente meritória aqui no Brasil, mas também ver o que remanesce da regulação que prejudica a competição, que prejudica a rivalidade. Esse é um desafio da ANP, está com a faca e o queijo na mão, assim, de novo, o sequenciamento é importante e, enfim, eu já disse algumas coisas, acho que a questão da marca os colegas colocaram bem, eu também pondero que até onde você, para garantir uma atuação, uma marca forte, que ela é um mérito econômico do agente, que trabalhou bastante para acontecer isso, por meio de marketing, por meio da sua atuação no mercado, até que ponto você não causa uma barreira também por questão da marca, né? E também, especialmente, os custos regulatórios disso. Quanto custa para a agência manter essas tutelas regulatórias em termos de fiscalização, em termos processuais, sendo que eles podem ter atividades diferentes, e até olhando para o lado, para outros setores que
que não tem marca, que não tem tutela regulatória, a marca deles se fortalece por si só, em outros setores que também a segurança, que as questões são importantes. Então, só colocar isso, e, por fim, a minha provocação, o que eu queria que os colegas comentassem, é a importância da sinalização de uma política de preços não intervencionista, ou seja, de o governo garantir para os agentes que, por um longo período, os preços de mercado vão prevalecer, para os investimentos no setor, para a atuação no mercado, especialmente na questão do refino, para o desinvestimento e para novos novos projetos de investimento no refino também. Perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Nós já extrapolamos o tempo, assim, substancialmente, e a gente recebeu uma quantidade de perguntas grande e bastante diversa. Mas um tópico que se repetiu nas falas dos colegas e também nas perguntas de vocês foi a questão da marca. Então, eu vou pedir só respostas breves, porque a gente vai ter um coffee break agora, em que todos nós, eu acho que mais os debatedores e os palestrantes, vão poder ser questionados, vamos dizer assim, de forma mais próxima. Mas vou passar para o professor Helder a questão da marca, só porque o Bruno, além de fazer a pergunta de tecnologia, né, perguntou se tinha algum estudo específico sobre isso. Então, professor Helder, bem rapidinho, o senhor tem um estudo sobre isso e tem alguma dica de tecnologia para resolver esse problema? Bom, a gente tem lá alguns estudos, algumas monografias, inclusive, etc. E eu fiz um paper recente sobre essa questão. O professor Zé Tavares também tem trabalho sobre isso. Há uma vasta literatura sobre esse ponto em particular. O Gustavo estava falando ali, se me permite. A marca é um resultado de um processo concorrencial. E como resultado, você não pode subtrair esforços que foram feitos e construídos ao longo do tempo por uma medida regulatória que, nesse mercado em particular, e essa é a minha maior preocupação, ela criaria uma falta de proteção ao consumidor, né, em termos da garantia da rastreabilidade, da segurança operacional que é inerente ao manuseio do GLP. Muito obrigado pelo poder de síntese, professor Helder. Realmente a gente sabe o quão complexo é o tema e quão difícil é falar rapidamente. Mas, passando para o professor Tavares, professor... Vou competir com o Helder no esforço de síntese. Então, telegraficamente. Bruno, ano passado eu fiz um paper em que eu fiz umas contas com base em informações que estão no site da ANP, mostrando que os custos de requalificação e destroca de botijão são irrelevantes, dado o tamanho do setor, e trazem um benefício enorme, que também eu procuro quantificar lá naquele paper. Então, eu acho que brincar com requalificação, destroca, enchimento parcial de outras marcas, destruir um trabalho fantástico que a agência fez ao longo aliás, desde a sua criação, né? Mas, em particular, ao longo dos últimos 14 anos. Eu queria insistir, toda vez que eu falo, eu sempre faço um comercial da ANP, que eu vou repetir aqui. E isso é um pouco para moderar um pouco aquilo que o Helder falou do ativismo, tá? A ANP já faz um trabalho fantástico em promover a transparência das condições de concorrência do setor de GLP. E não existe um setor tão fácil de estudar quanto o setor de GLP, graças ao trabalho que vocês fazem na ANP. Eu acho que poderia melhorar um pouco a arquitetura do site. É meio difícil de navegar, só navega bem quem conhece. Ano passado houve uma escorregadela, que eu não sei porquê, acho que vocês talvez vão corrigir adiante, porque não veio sentido ter interrompido, ter interrompido
aquela tabela que dá as parcelas de mercado das distribuidoras por Estado. Aquilo é fundamental. E continuar, também alguns refinozinhos nesse sistema de acompanhamento de preço e tal, de novo, para preservar a transparência. Então, não há muito o que fazer, quer dizer, fora essa... acabar com aquelas... Desculpe, eu não... essa história do custo político e tal, eu acho, desculpe a franqueza, conversa fiada. Tá? Ou a ANP, aliás, a meu modo de ver, eu não sei por que a ANP precisa ouvir o CNP sobre aquelas duas normas. Tá? Eu já olhei, eu não vejo, talvez os advogados aqui possam me dizer, eu não vejo o que impede a ANP simplesmente eliminar aqueles dois artigos. Mas essa é uma outra discussão. Por fim, essa é uma discussão mais longa e mais interessante que o Bruno levantou sobre os contratos. Eu acho que a ANP tem todos os instrumentos para fazer o monitoramento, tá? Mas isso aí é para o consumo de vocês como órgão regulador. Quer dizer, eu imagino até que vocês já façam. Quer dizer, e aí, tendo notado algo de irregular, aí faz alguma coisa, que pode ser ir ao CAD, isso, mano, teria vários caminhos, quer dizer, mas eu daria o foco no monitoramento e todo cuidado com a questão da transparência. Muito obrigado.